Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam descansando, mas que estejam estudando também, porque quando tudo isso acabar, a gente vai voltar com força total. Bom, na nossa última aula, a gente corrigiu o exercício referente às páginas da apostila, vocês têm isso tudo bonitinho, e hoje a gente vai dar sequência falando de elementos textuais. A gente vai falar um pouquinho, na verdade, sobre interpretação de texto. Né? O que a gente precisa na hora de interpretar um texto? Texto e interação discursiva. Observem a charge. Aí vocês têm aí, uma farmácia de manipulação. O primeiro personagem diz: e quem te passou esta fórmula de fake news? E o outro responde: baixei pela internet. O que a gente precisa para entender essa charge? A gente precisa entender todo um contexto. O que são fake news, primeiro? Por que esse aqui diz que baixou pela internet? Qual a relação dessa fake news com a internet? A gente precisa contextualizar isso aqui toda numa situação da vida real, para que a gente consiga associar a crítica que está sendo feita nessa charge. E aí, para a produção de sentido, a gente tem que observar alguns fatores. Que fatores são esses? Primeiro, o reconhecimento das evidências no texto. Então, o que o texto nos mostra? O que tem ali já visível? Segundo, conhecimento prévio do leitor. Então, o leitor, ele traz consigo uma bagagem de informações. Então, essas informações, elas são acionadas na hora que a gente precisa ler alguma coisa. São as inferências geradas com base nessa leitura. Então, a gente precisa reconhecer as evidências, acionar o nosso conhecimento prévio para poder fazer as inferências necessárias, as deduções necessárias. Então, para que isso aconteça de forma meio que automática, o que a gente precisa? Primeiro, conhecer a língua. Se a gente não conhece a língua do texto em questão, não adianta nada, conhecimento prévio, inferência, nada disso. A gente tem que ter esse domínio linguístico. Segundo, compreender a situação de comunicação. Que situação é essa? Que contexto é esse de crítica, de história, de notícia? E, por último, reconhecer a ação dos interlocutores, as pessoas que estão envolvidas nesse processo comunicativo. Né? O que elas estão fazendo ali? Qual é a ação de cada um? Depois que a gente faz essas... claro que vocês vão perceber, e vocês já têm uma bagagem para isso, que a gente tem, na hora de ler um texto, várias situações a serem consideradas. Uma delas é o que a gente chama de polifonia. O que é essa polifonia? É a gente perceber no texto várias vozes, vários elementos envolvidos nessa interlocução. Então, eu coloquei aqui para vocês assim, ao analisarmos um texto, a primeira impressão, que é a primeira impressão que a gente tem, é de que o autor, a gente até fala que é o autor, né, o narrador, o locutor, né, o emissor, que ele fala sozinho. Só que quando ele constrói o seu texto, ele vai automaticamente criando um ou vários mundos discursivos. E esses mundos discursivos, eles aparecem através de outras vozes. Que vozes são essas? Por exemplo, se for uma narração, vai ter voz de personagem. Aqueles personagens que falam são outras vozes no texto, além da voz do narrador. As vozes sociais, que outros contextos de vozes, citações, outros autores, outras situações, tudo isso está envolvido no texto. Então, a gente vai perceber essa polifonia através dessas outras vozes que a gente tem. Deixa eu passar aqui. Então, a voz do autor. Né? Aí, a primeira pessoa que aparece no texto é a voz dele. Ele vai falar, né, suas opiniões, vai avaliar aquilo que ele está falando, é ele que dá início a todo o processo. A voz dos personagens, já falei com vocês, são as vozes dos outros elementos que participam da história, se for no caso uma história. Né? São os protagonistas, se a gente tiver conto, relato, narrações, diálogos, ou até mesmo a gente fala assim, são seres humanos ou entidades humanizadas, porque a gente tem textos em que os personagens, né, atuam como coisas. Né? A gente tem os apólogos, que vão falar de mesa, cadeira, seres inanimados assim. E a gente tem as fábulas, por exemplo, que trabalham com os animais, com as vozes dos animais. Então, falou no meu texto, atuou como um ser
é um personagem. E aí esse personagem ele vai ter uma voz em um determinado momento. E por último, as vozes sociais, né, que são as que pertencem a outros personagens, outros grupos, que não aqueles que são os principais. Eles não agem diretamente no enredo, mas eles aparecem. E muitas vezes eles aparecem de forma indireta. Tá? Então fiquem atentos a isso. Então vamos amarrar isso tudo. Como é que a gente amarra isso? Em qualquer texto, a gente percebe diversas vozes. É como se a gente tivesse um concerto, uma orquestra de vozes. Então, quando a gente fala em polifonia, a gente tem que entender que essas vozes elas vão dialogar entre si. De forma explícita, a gente vai ter lá o nome do personagem, o nome, né, de quem falou aquela citação, ou de forma implícita, quando a gente só menciona essa outra voz através de um diálogo intertextual com outro texto, por exemplo. Tá? Então, fiquem atentos. Quando a gente fala em polifonia, a gente está falando em várias vozes, e essas vozes são aquelas elocuções que aparecem no nosso texto. Tá? É isso. Continuem estudando. Vocês vão receber na folhinha as páginas do exercício. Façam, eu espero que vocês estejam corrigindo. Eu tenho colocado as correções bem explicadas, para vocês colocarem no livro, tá? Essas correções, porque quando a gente voltar eu vou dar vista em tudo, tá bom? É nóis, até lá. Aí eu coloquei para vocês uma tirinha para a gente poder fechar, pensando nesse contexto todo de interpretação, né? Então, batente. Meu laptop tem 8 GB de memória. Em meu smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transformar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com as 10.000 músicas no meu iPod. E aqui, quanto cabe? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo e olhe lá. Então é para a gente pensar, para que vocês reflitam sobre isso. A gente tem tanta tecnologia e a gente está precisando muito delas, né, atualmente, nesse contexto que a gente está vivendo. Mas o que a gente está deixando no nosso cérebro? A gente está ativando? A gente está realmente colocando ele para funcionar? Beijo e até a próxima.